No amor do Pai, vamos completar a missão. Mas a ênfase maior é o completar a missão. Todo ano temos falado sobre isso, todo culto temos pensado sobre isso. Com certeza, todas as vezes que o pastor Tadeu prega aqui, a ideia é completar a nossa missão. Entender qual é a nossa função nesse local, geograficamente, não só nesse local, como vocês estão também em Minas Gerais. Eu não arrisco falar o nome da cidade que vocês... Bocaina de Minas. Mas a ideia é de continuar tendo a visão do confim da terra. E a gente continua, então, pensando em completar a missão. E é interessante que, quando eu estava esses dias pensando sobre isso, veio uma passagem bem clássica. Queria que, se você puder projetar aí, meu amigo, antes de eu compartilhar até algumas experiências, Atos 20, versículo 24. Essa passagem, eu acho que ela é muito interessante para a gente pensar hoje. Vamos ler ela junto? Está ali projetada? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é Paulo falando, a igreja de Éfeso. Ele deixando bem claro que o mais importante para ele era completar a missão. Em algumas versões ele fala, não julga a minha vida como preciosa, portanto que eu não complete a minha missão. Irmãos, é claro que essa passagem, se a gente parar um pouquinho, a gente pensa que essa missão era só para Paulo. Ah, legal, foi para Paulo. Mas não é para Paulo. Somos para todos nós que já tivemos um encontro em Jesus Cristo. É o que Jesus deixa para a gente, fazer discípulos de todas as nações. Então, a nossa vida, o nosso ministério, precisa ser completar essa missão. Precisamos ter a certeza de quando Deus nos chamar, ou quando Ele voltar, temos a certeza que chegaremos perto dEle com esse senso de termos completado a missão que Ele deu para cada um de nós. Mas é claro que, quando a gente fala no amor do Pai, eu acho que essa motivação ela é muito maior. Não é verdade? Muitos de nós, principalmente os que já passaram dos 50, como eu estou com 50, muitas coisas que nós fazíamos na infância, nós não fazíamos por amor, fazíamos pelo medo. Não é verdade? Dos chinelos voadores, das correias, galho de árvore, o que tivesse na mão, né? Chinelo voador. A gente fazia, a gente cumpria a missão, não era por amor, era por medo. Vai lá fazer isso. Eu não quero, não quer? Chinelo voador. Mas o que é interessante é que esse tema fala para a gente no amor do Pai. É baseado no amor, irmãos. É baseado nesse amor que me alcançou e te alcançou. Como nós cantamos aqui, músicas que expressaram esse amor, esse cuidado de um Pai amoroso, de um Deus bondoso. E esse Deus que te amou, Ele continua amando todos os povos, todas as nações, todas as pessoas desse bairro, pessoas que eu e você temos dificuldade de amar, pessoas que a gente tem dificuldade até mesmo de se relacionar. Esse nosso Deus, com seu imenso amor, continua querendo alcançar essas pessoas. E é interessante, quando a gente vai para o campo de missões, seja ele local ou mundial, eu falo mundial porque eu vivi durante muitos anos ali, falar para você que a gente chega cheio do amor, eu estaria sendo muito forçado. Não vou falar mentiroso, forçado. Mas quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente começa a fluir o amor. A gente começa a fluir o relacionamento. E quando a gente chega em alguns locais, num campo, lá do outro lado do mundo, com cultura diferente, pessoas diferentes, religiões diferentes, e principalmente no contexto de sudeste da Ásia, religiões
que até mesmo persegue você pela fé que você professa, como amar essas pessoas é muito difícil. Mas o interessante é que quando você consegue, então, amar essas pessoas de verdade, irmãos, esse senso que tem aqui em Paulo, ele é muito mais fácil para mim e para você. Por amor a essa pessoa, a gente fala assim, eu vou completar a missão. Quer ver um exemplo? Quantos aqui na sua casa ainda não tem toda a família cristã? Levanta a mão. E só eu falar nisso, vem no seu coração o amor por essas pessoas. Não é verdade, irmãos? Aí você pensa no seu pai, você pensa na sua mãe, você pensa no seu filho, você pensa na sua filha, você pensa na sua nora, pensa no seu genro, pensa no seu neto. E esse sentimento, então, vem na sua cabeça, rapaz, eu preciso urgentemente me relacionar com eles por amor, para que eles sejam alcançados. Quando nós chegamos ali, lembro que eu compartilhei com vocês, a gente fez durante muito tempo um trabalho dentro do presídio na Indonésia. Só para dar um novo informe para vocês, um trabalho que nós começamos em 2014, foi o primeiro presídio que nós entramos. Hoje já nós estamos em 10 presídios na Indonésia, irmãos. Irmãos, hoje, para a glória do Senhor, o próprio governo da Indonésia tem pedido o trabalho de cristãos, porque eles têm visto o quanto os presos têm melhorado pelo trabalho cristão naquele lugar. Irmãos, eu não sei se você tem dimensão o quanto esse lugar aqui é abençoado por ter essa igreja. Talvez você não entenda isso. Você não consegue entender, às vezes, o quanto a sua família, a sua redondeza, a sua faculdade, o seu trabalho é abençoado por você estar. Alguns chefes de empresa, eles teriam que pagar muito mais a gente só por ser crente e ser bênção naquele lugar. Não é verdade? Mas é claro que tem um monte de crente que é tranca dentro do trabalho, eles têm que ser até expulsos mesmo, né? Mas preste atenção, quando a gente chega dentro daquele presídio ali, eu lembro de um dia, você consegue imaginar, irmãos, a alimentação de um presídio na Indonésia? Quem consegue imaginar aqui? Irmãos, um dia eu vi a comida, e você vê que o meu biotipo é quem come tudo, né, irmão? Graças a Deus, irmão, Deus me preparou certinho, irmão, eu como tudo que você pensar. Nunca tive problema com nada. Comi bicho esquisito, comi pimenta adoidado, comi coisas que você nem imagina na Ásia. Mas quando eu cheguei ali e vi aquelas comidas, eu não conseguiria comer. E muitas pessoas do presídio não comiam, os jovens não comiam. Só que tinha alguns que eram muito pobres. E alguns tinham sido abandonados por sua família. Eu lembro que um menino que treinava com a gente, ele comia. E ele contraiu uma doença de pele. E aí o pessoal chamava ele de lagarto. Ah, o lagarto. Falei, cadê o menino? Cadê o centroavante? Meu centroavante. O cara falou assim, não, lagarto não está aí. Lagarto, que lagarto? Ele foi falar. Foi, está cheio de doença na pele, está coceira, a cara estourou. E ele não sai mais dentro do quarto. Porque todo mundo perturba ele, todo mundo encarna nele, vergonha. E eu falei assim, não, manda chamar o lagarto. Irmãos, sabe aquela coisa que você não está preparado emocionalmente? Essa semana eu perdi minha prima. Fui fazer uma visita a ela. Eu não estava preparado emocionalmente para essa visita a Deus, sabe? Pensei que era uma visita qualquer. Só que eu cheguei lá, estava na fase terminal. Uma cor toda amarela. Irmãos, eu cheguei dando ré, porque eu não sabia o que falar. Foi a mesma coisa do lagarto. Quando o lagarto chegou, irmãos, eu pensei que era uma... Sabe quando tem aquelas coceirinhas que tu coça assim, né? Irmãos, o bicho estava todo encaroçado. E ele estava vindo andando. E o presídio, o mulher só tudo falando assim, o lagarto, lagarto saiu da toca, o lagarto, não sei o que lá. E ele vindo na minha direção, irmãos. Naquela hora vem todas as pessoas, todas as conversas na cabeça. Cara, não encosta nele. Ele está doente, vai te passar a doença. Vai te dar coceira. Cara, evita, fala com ele de longe. Não é assim que acontece com a gente ou não, irmãos? Me ajuda aí, só para ver se isso acontece comigo. Me dá uma paz no meu coração. Tomara que ele não me encoste, tomara. Mas o Espírito traz aquela palavra assim, irmãos.
dê um abraço nele. Sabe quando você tem... Como é aquele negocinho que faz assim de músico? Como é que é? Tem uns fonezinhos, tem? É o que é isso? Quase que eu apertei o retorno. É isso mesmo, Deus? Tem certeza? Né? Câmbio, Deus. É isso mesmo? Abraça, confirma aí, Deus, confirma. Igual aquele pessoal do programa, confirma aí, Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. Abraça. Irmãos, eu não sei você, mas aquele dia foi um dos dias da minha vida no campo de missões que eu expressei amor a alguém de verdade. A gente faz muitas coisas para cumprir expedientes. Nós que somos missionários, cumpre para a organização, para prestar relatórios, para falar que está bem na fita, para avisar a igreja, eu estou trabalhando. Mas aquele dia foi um dia que eu posso falar para você de todo o coração, que eu consegui transmitir o amor de Deus para uma pessoa de uma forma prática. E eu dei um abraço no lagarto. Primeiros segundos foi aquele segundo, tomara que acabe rápido esse abraço, lembra? E eu consiga me limpar rápido. Mas na metade, irmão, do abraço, o lagarto me abraçou, e eu fiquei com o lagarto, eu e o lagarto ali, abraçado assim, não sei tempo, mais de 5 minutos. E o lagarto chorava, aquela meleca saindo, choro, né? Falei, caraca, se já tinha doença, agora tem meleca. Mas você consegue imaginar o que aconteceu naquele presídio ou não? Quando acabou aquele abraço, o lagarto estava voltando para a cela dele. No meio do caminho, o pessoal foi abraçando ele. No meio do caminho, o pessoal começou a tocar nele. O lagarto voltou para o treino. A gente fez uma campanha, demos comida para ele começar a se alimentar, demos remédio. A pele do lagarto foi melhorando, os caroços foi diminuindo, e o lagarto não mais virou alvo de chacota naquele lugar. Eu não sei o que aconteceu com a vida do lagarto depois disso, se ele foi alcançado, eu vim embora. Mas uma coisa eu posso dizer para você, até hoje quando eu penso no lagarto, minha alma dói. Aquilo mudou a minha vida. Experimentar o amor de Deus de verdade. E não amor próprio. Porque a gente experimenta o amor de Deus porque o Deus fez em mim. Quando a gente ouve essas músicas, fala assim, pô, a graça me alcançou, eu sou especial mesmo. Mas quando a gente alcança esse amor de Deus que vai para o próximo, que a gente consegue romper a barreira e demonstrar esse amor, irmãos, é muito difícil. Aquele presídio mudou. Os jovens trataram ele diferente, os policiais começaram a tratar ele diferente, e nós começamos a experimentar o amor de Deus ali. Lembro de uma outra história, essa foi do menino chamado, sempre confundo o nome dele, meu Deus, esqueci o nome do menino, mas o menino, ele tem síndrome de Down. Eu tive o privilégio de trabalhar com crianças com necessidades especiais. Irmãos, eu não sei se você consegue entender o quanto Deus está interessado em usar a sua vida para a extensão do reino dele. Talvez você está aqui nessa manhã e talvez pense assim, eu sou mais um membro dessa igreja. E eu vou vir para o culto, acabou o culto, vou embora, vou voltar. Mas eu queria que você saísse daqui hoje entendendo assim, tem coisas que Deus vai fazer no mundo que vai ser por meio da sua vida. Ninguém pode fazer. O dom e talento que Deus te deu, Ele não deu para mim, não deu para o Tadeu, não deu para o Davi, é para você. O seu jeitinho especial que Deus fez é só seu, e Ele vai te usar dessa forma diferente. E eu lembro que
Eu nunca tinha trabalhado com crianças com necessidades especiais. E, para falar a verdade, irmãos, eu não tinha tido contato com crianças com necessidade especial, naquela 2006, quando eu fui para o campo. Mas, depois de casado, eu coloquei, conversando, minha esposa foi trabalhar na escola para crianças com necessidade especial. E essa escola ali na Malásia era um contexto muito difícil. Porque na religião, tanto o hinduísmo, o islamismo, o budismo, uma criança com necessidade especial ela é amaldiçoada. Ela é tida como amaldiçoada. E, com isso, eles escondem essas crianças. E aquelas que tinham mais recursos, ela colocava nessa escola, que os donos eram hindus. E os professores, a maioria, muçulmano. E esses pais deixavam essas crianças ali e nunca vinham visitá-las. Elas só pagavam para cuidar delas. E essa escola, irmãos, você consegue imaginar, os professores agrediam essas crianças. Professores ruins, maus. E a Aline chega ali. A Aline chega ali, a primeira mulher cristã, a pessoa cristã, dentro daquela escola. E ela chegou no primeiro dia em casa, ela virou para mim e falou assim: Romão, cara, aquilo lá não existe. O pessoal é mau, o pessoal maltrata, as pessoas não cuidam das crianças, as pessoas às vezes estão sujas. E a dona não faz nada. Cara, eu não vou voltar lá, está maluco, isso não aguenta, não tem estrutura para isso. Falei, tem quantos cristãos lá? Ela falou, só eu. Falei, Aline, desculpa te falar, mas eu acho que você vai segurar a reborbola, que é para isso que você está naquele lugar, você vai ser luz naquele lugar. E ela voltou com esse conceito na mente. Você luz, você luz, você luz, você benção, vou fazer diferença naquele lugar. Vou demonstrar amor naquele lugar. Irmãos, era tão maravilhoso que a sala que a Aline estava, dando aula, era paz. As crianças não gritavam, as crianças não agrediam, nenhum garoto era sofrer nenhum maltrato. A Aline largava essa sala, ia para a próxima sala, que a Aline fazia artesanato com as crianças. E vinha para outra sala, aquela sala começava a gritaria, começava aquela loucura, e aqui a paz. E assim sucessivamente. A dona da escola começou a reparar que tinha algo esquisito na Aline. E um dia ela falou, Aline, quero falar com você. A Aline é um pouquinho assustada, né? Deve ter falado, puxa, fiz alguma besteira. A mulher falou assim, não, quero falar contigo. O que é? Ela falou, tenho reparado você. Aonde você está, a sala que você está tem paz. Não tem gritaria. Você é esquisita. Você é diferente. E a Aline ela falou assim, o que você tem? Porque eu quero ter na minha vida também. Ela falou, eu sou cristã, eu tenho o amor de Deus, eu trato essas crianças porque Deus ama essas crianças, e eu trato ela com amor. E essa mulher falou, então eu quero ter o que você tem. Falou, vamos no culto com a gente. E ela foi no culto e entregou a vida a Jesus Cristo. Ragni. E ela volta no outro dia e fala para a Aline, Aline, eu quero que você tome conta dessa escola. Tudo que você mandar agora, eu sou a dona, mas você que manda. Vocês lembram de José? Sim ou não? Eu que mando, mas, né, o faraó falou, eu que sou o cara, mas fica à vontade. Organiza tudo. A Aline falou assim, eu posso fazer o que quiser mesmo? Pode. Falei, então tá bom, a primeira ordem é essa, ninguém toca numa criança a partir de hoje. A partir de hoje, nenhuma criança apanha nessa escola. E quem apanhar, quem ser tocada, vai ser mandado embora. A mulher falou, tá certo, combinado. Irmãos, a dona, então, avisou para toda a escola, todos os professores. Tinha uma mulher lá que a gente chamava de Saddam Hussein. Ela estava há 27 anos, ela era coordenadora de todos os professores. A mulher sorrindo já dava medo. E ela agredia mesmo. Ela é do Irã. E ela pensou que a dona estava brincando, né? Um dia ela deu um tapa na criança. E ela foi mandada embora, irmãos, para a glória de Deus. 27 anos.
E Deus começou a mover aquela escola pelo amor. E um dia eu fui buscar a Aline, e eu confesso a vocês que, como eu falei, eu não conhecia. A Aline tinha estudado na escola sobre criança com necessidade especial, eu não conhecia. E eu pegava a Aline rapidinho e ia embora logo, entendeu? Mas um dia eu cheguei lá, o dono me falou assim: Romão, você acredita que essas crianças podem jogar futebol? O que você responderia, irmãos? Quem falou assim, levanta a mão. Quantos não? Levanta a mão. Ué, então tem um monte de gente que está vivo, não? Calma aí. Sim. Sim. Não. Caraca, tem um monte de gente que ainda não está entendendo. Mas tudo bem. Você que respondeu sim. Quem respondeu sim? Que tem coragem. Por que você respondeu sim? Porque Deus transforma. A senhora é malandra, né? Partiu para o lado espiritual. Uau! Me impressionou. Cadê? Tem capacidade. Mas tem capacidade para jogar futebol? Tem capacidade para fazer uma parte de instrução, tática, técnica? E começou a complicar o negócio, sim ou não? Mas eu fui na mesma da irmã. Sabe o que eu mandei, irmã, para o dono da escola? Para Deus nada é impossível. Tirei onda, crentão, todo role. Irmãos, essa frase é maravilhosa. Para Deus tudo é possível, irmãos, amém? Tudo é possível ao quê? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até alguém te convidar para fazer alguma coisa. Deixa o Tadeu te chamar para dirigir o culto hoje, para ver se tuas pernas não tremem. Vamos fazer evangelismo agora na rua, irmão. Vamos sair todo mundo. É o mesmo Deus, sim ou não? Não é o mesmo Deus que vai te capacitar? Mas a gente crê que uma criança com necessidade especial pode jogar bola. Mas a gente não crê que a gente pode ser usado para pregar aqui. Não crê que a gente pode fazer o evangelismo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que eu tinha medo. Ele fez a segunda pergunta para mim. Então, se você crê que eles podem jogar, por que você não dá treino para eles? Falei, deixa eu olhar na minha agenda. Estou meio ocupado. Mas eu comecei. Mas sabe por que eu comecei, irmãos? Faruque, lembrei o nome. Daqui a pouco eu estou conversando com o Sani. Quem vem lá de dentro é o Faruque. Síndrome de Down. Quem já recebeu o abraço com uma criança com síndrome de Down? Levanta a mão. Tem abraço mais gostoso? Irmãos, por mais que a gente se esforce em abraçar como eles, não dá. É um abraço que vem alma no negócio. É abraço do céu, é um abraço de anjo. Não é um abraço de gente igual eu e você. E o Faruque me pegou, irmãos. E eu com essa cachopazinha, tinha menos, né? O Faruque me agarrou. Fiquei conversando uns 15 minutos e o Faruque me arrastando. Quando eu olhei para ele, a minha alma na hora falou assim, tu vai dar treino, que esse abraço é diferente. Irmãos, para a glória do Senhor, para encurtar, não vai contar muitas histórias dessa situação, mas eu queria que você enfatizasse essa palavra, amor, a motivação. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus foi fiel, encurtando a história. Nós começamos o trabalho. O dono da quadra que nós alugamos, mesmo sendo muçulmano, tinha um irmão que tinha síndrome de Down. E ele falou, eu fiz essa quadra aqui porque eu queria que meus irmãos jogassem futebol. Mas só que nós, muçulmanos, acreditamos que eles não são abençoados. E agora você vem do Brasil, fala que é crente, treinador de futebol, brasileiro, e vai dar treino de graça para essas crianças? Vocês podem usar a quadra todinha de graça, é tudo de vocês. Irmãos, nós fomos vice-campeão dos Jogos Paralímpicos da Ásia. Dá um glória a Deus, só para ver se você está vivo. Glória a Deus não é pecado, irmão. Mas é para render glórias a Ele. Nós começamos um time de deficientes visuais. A seleção da Malásia hoje, quem é o treinador? É o dono da escola, o Sani.
Acabou de sair, ano passado, um filme no cinema. O nome é I See, que é Eu Vejo. É o nosso projeto que a gente começou para a glória do Senhor. E aí você pode sair daqui e ficar falando assim, poxa, esse pastor é fera, hein? Que missionário bom. Sabe por que tudo isso aconteceu, irmãos? Porque o Faruque me abraçou. E o Faruque me alcançou com o amor que ele sentiu. Eu senti o amor de Deus. E aquele projeto aconteceu para a glória do Senhor. O sonho dessa mulher, que era dona dessa escola, Ragni, era ter um prédio de 4 andares, Tadeu. E aí seria embaixo restaurantes, para as crianças aprenderem a cozinhar e vender, para eles terem recursos. Então, o segundo andar, sala de aula, o terceiro, dormitório masculino, e, por último, dormitório feminino. Irmãos, eu vou ser sincero para você, a gente às vezes fala do poder de Deus, mas a gente às vezes não consegue, pela fé, visualizar os milagres que Deus pode fazer. E a gente fala, 4 andares, pô, ora por um só, pô, né? Já está bom demais, já dá uma apertadinha, faz uma salinha apertadinha, por ali vai. Depois de um tempo eu estava na Indonésia. Aí a Ragni liga para mim, Romão, oi Ragni, o que houve? Eu quero que você venha aqui na Malásia. Pô, Ragni, eu estou na Indonésia, trabalhando, eu vou fazer... Não, eu quero que você venha sábado. Como se hoje fosse quinta, quer que eu venha sábado. Falei, você está meio doido, o que houve? Bebeu? O que foi? O que houve? Romão, uma das mães dos meninos me deu um prédio de 4 andares. Falei, não, tu está brincando. Ela falou assim, você não sempre falou do Deus Todo-Poderoso? Ela viu o quanto o filho dela melhorou, o quanto o filho dela avançou, ela levou o filho dela para casa, ela começou a ver, o filho dela é um atleta, e ela vê hoje o filho dela na televisão, e essa mulher é muito rica. E ela tinha um prédio de 4 andares, próximo à nossa organização, e ela não fazia nada. E ela deu para a gente. Ela falou, vou mandar a passagem para você, eu quero que você viaje no sábado, que eu não vou abrir esse lugar enquanto você não orar ao nosso Deus. Peguei o voo, fui para lá, passei o dia, nós orando por aquele lugar, abençoando, cortamos a fita, e hoje, para a glória do Senhor, irmãos, nós temos 4 andares na Malásia, sendo abençoado para a glória do Senhor. Mas tudo começou por um abraço e por eu permitir o amor de Deus alcançar o meu coração. Mas esse amor me alcançou também com o Mohan Arad. O Mohan Arad foi um indiano que se converteu, e a gente que é brasileiro, a gente não entende a cultura de perseguição. Alguns crentes brasileiros falam que foi perseguido, o pessoal me fez chacota, ô crente, ô Bíblia. Irmãos, isso é uma delícia. Isso é até o ego fica bom. Perseguição é madeirada, irmão. É você tomar uma chicotada bem dada, é você ser morto, igual muitos têm morrido. Não sei se você tem acompanhado. Na Síria, há pouco tempo, morreram alguns cristãos. Nigéria, o pessoal agora queimou várias igrejas. Quando eu estava em Mianmar, a presidente do país, que era cristã, foi presa. Várias pessoas foram mortas por serem crentes. E o Mohan Arad foi nosso primeiro aluno da escolinha. E ele se converte. Irmãos, eu fiquei tão feliz, pastor Tadeu. E eu, inocente, bobo, falei assim, conta para a sua família que Deus te fez. Porque a gente faz isso aqui, não faz, pastor Tadeu? Primeiro que a gente ensina a pessoa o quê? Não, vai para a sua casa, seja uma bênção, compartilhe para os seus amigos. Vai ter batismo, convide todo mundo, chama o cachorro, chama o papagaio, traz teus gatinhos, a gente vai ter um culto abençoado. E eu fui, todo me achando. Conta para a família. Ele contou, Emílio, tomou-lhe uma surra de madeira, irmão. O pai e os 2 irmãos rebentaram ele, porque ele estava traindo a família. Só não mataram porque a mãe... Irmão, se não fosse as mães, estava morto, né? A mãe se meteu. E ele volta para mim todo arrebentado. Pô, contei. Foi muito boa ideia, não.
Eu era solteiro, né? Mas foi bom, irmão, porque ele foi morar comigo. E eu fui cuidar dele. Fui cuidar das feridas, fui ajudar ele a alimentar ele. Mas foi muito bom, porque ele me ajudou muito no meu inglês, porque eu não tinha inglês, muito mortinho ainda. Estudava e ele praticava comigo. Mas o Mohan, ele deu um ódio, criou um ódio pelo pai e pelos irmãos. E é claro, com toda razão, eu faria a mesma coisa, talvez. E a gente começando a falar sobre o amor, 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 sobre o amor. Mohan, o amor. Mohan se converteu, Mohan se batizou, Mohan começou a ser o nosso auxiliar. Mas quando falava do pai dele, ele, ódio. Falava dos irmãos, ódio. E eu falei, Mohan, você tem que vencer, você tem que ter o amor de Deus. E ele então falou assim, vou começar a orar por isso. E ele começou a orar pela família, orar pelo pai, orar pelos irmãos, orar pelo pai, orar pelos irmãos. Irmãos, para a glória do Senhor, o pai dele tinha amaldiçoado ele, falou que ele não seria ninguém, porque ele traiu a família, traiu a fé, Deus ia pesar a mão nele, e ele não ia acontecer nada na vida dele depois disso. Só que, irmãos, a vida do Mohan começou a prosperar para a glória de Deus. O Mohan saiu da minha casa, alugou a própria casa dele. O Mohan conheceu uma menina maravilhosa, bonita, uma chinesa. Deus foi muito bom com ele. Ele é maltratadinho, ela é muito linda. Ele orou muito, ela orou pouco. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que o indiano não se dá com o chinês. Indiano e chinês não sentam junto, nem na igreja, para vocês entenderem. Aqui teria um culto, teria indiano, chineses, eles não sentam nem junto. Mas Deus deu uma mulher bonita, chinesa. Ele casou. A mulher é empresária. Os dois começaram a prosperar. Ele abriu 3 escolinhas, começou a fazer o que nós ensinamos ele. Tem 3 filhos abençoados. O pai dele começou a ver a vida dele prosperando. O pai dele comprou uma casa nova, irmãos. Aí ele liga para o Mohan Arad. Mohan, eu quero que você venha aqui em casa. Quem iria, irmãos? Tu iria? Eu iria com o Emílio junto. Emílio, vamos junto fazendo. Levaria o Léo. Aí, Léo, fica atividade. Qualquer coisa, Léo, com esse bração que tu tem, dá uma moquecada. Irmãos, quando ele chega lá, a gente orou durante uma semana. Foi, estou encurtando. Ele fez jejum, a gente falou, cara, se prepara. Pode acontecer qualquer coisa. Mas sabe o que o pai dele chamou ele lá, irmãos? O pai dele falou assim, Mohan, nós compramos uma casa nova. E eu queria que você orasse a casa consagrando ao teu Deus. Porque o seu Deus é um Deus de verdade. O que você está acontecendo na sua vida é porque com certeza você encontrou o Deus de verdade. Irmãos, hoje, para a glória do Senhor, irmãos, o pai dele ainda não é crente, mas o Mohan Arad é aquele que faz todas as orações quando a família se reúne. A família hoje toda tem ele como aquele conselheiro da casa e tem sido uma bênção. Irmãos, a gente fica pensando assim, então como completar a missão? Como é que a gente vai completar a missão? Eu queria te dar 3 dicas assim rapidinho, que Paulo deu para a gente. Olha o que fala o versículo 20. Cadê o... Quem está lá? É varão ou varoa que está lá? Bota aí o 20. Vocês sabem que jamais deixei de... O quê? Proveitoso para quê, irmãos? E de ensinar isso a vocês, publicamente também, de casa em casa. Preste atenção nessa primeira frase. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Em algumas versões, vocês sabem que jamais deixei de pregar o que fosse proveitoso. Irmãos, a primeira coisa que a gente pode fazer para a gente cumprir a missão é cuidar do que sai da nossa boca. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Paulo fala assim, vocês sabem, vocês são testemunhas que tudo que saiu da minha boca foi proveitoso. Irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Tiago ele fala para a gente que a nossa língua é um pequeno membro, mas ele tem um poder de destruir. O próprio Jesus vai falar que o que contamina o homem não é o que, mas é o que sai. Nós temos deixado de cumprir a missão, irmãos. Sabe por quê? O nosso falar não tem sido proveitoso.
para a salvação de vidas, para a edificação de vidas. Precisamos cuidar do que a gente fala. Precisamos controlar melhor a nossa língua. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me encha de amor, para que a nossa boca saia palavras boas. Palavras que levem pessoas a se arrependerem, a entender que existe um Deus que as ama. Nesse mesmo versículo, ele fala assim, mas ensinei tudo publicamente, e de casa em casa. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é assim, eu publicamente, eu na minha casa, de casa em casa, eu na minha igreja, sou a mesma pessoa. O meu testemunho é o mesmo. Quer ver uma coisa? Irmãos, do mesmo jeito que você chegou aqui, com a mesma alegria, com o mesmo sorriso, com o mesmo abraço no irmão, se você chegar na sua casa, chegar na sua escola, chegar no seu vizinho com esse mesmo sentimento, você consegue imaginar o que Deus vai fazer, irmãos? Sim ou não? Mas nós temos essa dificuldade, sim ou não, irmãos? Esse desafio de continuar fazendo a mesma coisa que está acontecendo aqui na nossa casa, no nosso trabalho, com o nosso chefe. Mas Paulo fala assim, comigo era a mesma coisa. E aí ele fala assim, testifiquei, 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento. Irmãos, esse aqui é um ensinamento para a gente maravilhoso, se a gente quiser completar a missão. Não é somente cuidar o que sai da nossa boca, é o testemunho, que seja o mesmo, mas ter a visão de que todos são iguais, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui Paulo fala, eu fiz para grego e fiz para os gentios. Irmãos, eu não sei qual é a sua dificuldade, a minha foi abraçar o lagarto. Qual é a sua dificuldade? Chegar perto de um bêbado, chegar perto de um cara que fuma, chegar perto, seja o que for. Precisamos, então, olhar para essas pessoas da mesma forma. Temos aqui Humberto, não é isso? Humberto, achei o nome certo? Fico sempre feliz de vir aqui. Humberto, tem que falar contigo de novo, hein? Tu me largou, hein? Vou colar contigo hoje, vou te agarrar aqui. Mas é muito bom saber que essa igreja é envolvida com o trabalho da Cristolândia, irmãos. Hoje em dia, não é muitas igrejas que querem se meter nisso não, Tadeu. Né? Primeiro que não dá ibope. E não dá retorno. Só sai. Não é verdade? Só sai. Em Camará, irmãos, é muito loucura. Cada semana parece um mais desgraçado que o outro. Parece que a pessoa, elas vão treinando histórias ruins. Quando tu pensa que já está no mal, está mais mal. Aí eu falo para o pessoal, gente, quem pastoreia em Camará, é isso mesmo, só vai encontrar isso aí. E vai só sair mesmo, a igreja está aí para sair mesmo, e abençoar. E Deus vai dar mais. Mas a gente precisa olhar para essas pessoas, tanto gregos quanto judeus, irmãos, homens, mulheres, jovens, velhos, idosos, seja quem for, da mesma forma. Mas eu quero fechar, Tadeu, pode vir para cá, vem devagarzinho, não vem correndo. Mas eu queria que você pensasse no versículo 22 comigo, 22, não for certo, Tadeu, pode vir, eu vou acabar mesmo. Não vou brincar com o senhor, não. Vamos ler junto? Agora, 23. Irmãos, esse versículo 23 dá medo só em ler. Paulo fala assim, eu não sei o que me espera, mas uma coisa eu sei, não vai ser coisa boa. Quem iria, irmão? Irmãos, preste atenção. Se você quer cumprir a missão, se quer completar a missão,
Tem que ser no amor. Você precisa cuidar do que sai da sua boca, se é proveitoso. Você precisa manter o mesmo testemunho, porque nós estamos sempre cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Precisamos olhar a todos sem fazer acepção de pessoas, mas, principalmente, precisamos estar dispostos a perder tudo pelo amor ao Evangelho. Irmãos, se isso não acontecer, nós não completaremos a missão. Ser cristão é estar disposto a perder a própria vida. A boa notícia que a palavra de Deus diz para a gente: aquele que perder a própria vida, a ganhará. Em Cristo, irmãos, nós não experimentaremos derrota, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Queria que você estivesse orando por isso. Hoje temos visto muita gente pregando um evangelho muito confortável. Pessoas, parece que ser crente hoje é um ibope legal. Mas esse amor de Deus, por mim e por você, foi entregar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.